melhor técnica de cirurgia bariátrica? Bypass ou sleeve? Meu nome é Rafael Ramos, eu sou cirurgião bariátrico e hoje nós vamos falar de uma pergunta que os pacientes nos fazem com bastante frequência, que é sobre qual a melhor cirurgia ou qual a melhor técnica. Quando nós falamos em cirurgia, nós temos que pensar em 4 aspectos. Primeiro, o risco de complicações e o risco de mortalidade. Segundo, o resultado da cirurgia. Terceiro, os efeitos colaterais que a operação tem. E quarto, as características individuais de cada pessoa. Então, em relação ao resultado, tanto o bypass quanto o sleeve, eles apresentam um bom resultado de emagrecimento. É claro que isso varia um pouco em relação a cada técnica. O bypass, ele é uma cirurgia que é superior em relação à perda de peso e à melhora de doenças associadas. Ou seja, aquela pessoa que tem mais peso e mais doenças, ela tem mais benefício com o bypass do que com o sleeve ou a gastrectomia vertical. Segundo, em relação a complicações e mortalidade. As duas cirurgias hoje são muito seguras, tanto o bypass quanto a gastrectomia vertical. Não existe diferença assim, em relação a riscos, complicações ou risco de mortalidade. É muito semelhante entre as duas cirurgias. Então, as duas cirurgias são muito seguras, tanto do ponto de vista da técnica cirúrgica, quanto do ponto de vista anestésico. Em relação a efeitos colaterais, as duas cirurgias têm. Não existe uma cirurgia perfeita. As duas cirurgias, isso não se deve necessariamente à cirurgia, e sim à perda de peso e à carência nutricional que o paciente apresenta temporariamente. Então a gente poderia apontar assim como queda de cabelo, formação de pedra na vesícula, algumas intolerâncias alimentares iniciais, algumas restrições. Então tem alguns alimentos que são um pouco mais difíceis da pessoa ingerir no início do procedimento e aos poucos isso vai melhorando, é uma questão de adaptação da cirurgia. E existem efeitos colaterais que são específicos para cada cirurgia. Então no bypass existe o que nós chamamos de síndrome de dumping, que é a passagem de um alimento mais calórico, isso acontece principalmente com gorduras ou com doces, diretamente ao intestino, e o intestino ainda não está preparado para receber esse tipo de alimento, e isso pode gerar algum mal-estar. Então o coração acelera, a pessoa começa a suar frio, sente um pouco de desconforto, cólica, pode ficar um pouco mais tonto, e isso é temporário, isso dura 15 a 20 minutos e depois a pessoa volta completamente ao normal. Na gastrectomia vertical, um dos principais efeitos colaterais da cirurgia é o refluxo gastroesofágico. Então o refluxo acontece quando o alimento que era para ficar no estômago e descer para o duodeno, para o intestino, ele acaba subindo para o esôfago, causando um desconforto ou uma sensação de queimação. Em casos mais graves até pode haver alguma inflamação do esôfago e já existem casos também de câncer descritos pela presença do líquido do estômago dentro do esôfago. Em relação a características individuais, a gente sempre tem que avaliar cada paciente individualmente. Então a questão da idade, do sexo, a maneira como a pessoa se alimenta, então isso influencia também na decisão pela técnica. Então pacientes que têm um hábito mais beliscador, eles têm mais benefício do bypass. Aqueles pacientes que têm um hábito mais glutão, de comer em volumes maiores, também podem se beneficiar da gastrectomia vertical. Os extremos de idade, então pacientes mais jovens ou mais idosos, a gastrectomia vertical pode ser uma boa opção. Então, pessoal, é importante deixar claro que não existe uma técnica perfeita ou uma técnica ideal. O que talvez exista é o paciente ideal para cada técnica. Então, nós temos que ver as características de cada paciente e, junto com ele, definir a técnica mais adequada, considerando os riscos, considerando os efeitos colaterais e considerando todos os pontos que nós comentamos nesse vídeo. Se ficaram com alguma dúvida, me perguntem, eu terei um grande prazer de responder a vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!